Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal. Estou aqui de novo passando para trazer informação para vocês, porque o técnico Renato Gaúcho acabou fazendo duas mudanças nos planejamentos que o Grêmio tinha determinado nesse período dessa semana, desse intervalo de jogo. E aí ele faz essas mudanças pensando exatamente no que vem depois, no que vai acontecer depois. E muitas pessoas chegaram a mim perguntando o que eu achava a respeito, se essas mudanças valeriam a pena ou não, se a autoridade que o Renato chegou, mostrando de novo como ele fazia antes, vale a pena ou não. Bom, aí eu já quero dizer para vocês o seguinte: vale. Deixa eu te contar por que vale. Mas eu preciso muito do teu like. Dá o like aqui nesse vídeo, muito like para quem está aqui, e se inscreve, né? Ó, inscrever-se para quem não é inscrito no canal. O botãozinho está vermelho, nada de vermelho aqui no canal. Aperta nele para ficar cinza, ativa o sininho, e aí tu vai receber todas as notificações dos vídeos, de tudo que a gente vem fazendo aqui no canal. Mas vem junto comigo, porque é o seguinte: a primeira grande notícia, a primeira grande mudança, né, que se tornou uma notícia, foi a mudança do técnico Renato com a logística do time do Grêmio indo para o Maranhão. Muitos falaram que mas o jogador ganha bem para isso e tal, estão repercutindo uma coisa que é desnecessária. Bom, enfim, ela é necessária sim. Ele mostra, né, a capacidade, o tempo, né, e a capacidade ou a falta de capacidade que o Grêmio tem nessa montagem, nessa logística pelas pessoas que fizeram isso antes dele chegar. Então ele conseguiu mudar, ele queria mudar a ida, mas não conseguiu, ele conseguiu mudar a volta. E o que foi a volta? A volta estava marcada para ele retornar no sábado, o jogo seria na sexta, e para retornar no sábado, dia 1º, às 15 horas. E aí o Grêmio chegaria na madrugada de sábado para domingo em Porto Alegre. E aí ele mudou, ele conseguiu mudar. Ele antecipou o voo de sábado para sexta na madrugada, ou seja, no sábado na madrugada. O Grêmio sai a 1h da manhã de São Luís, direto para Campinas, e troca o voo, e chega às 6 horas em Campinas, e troca o voo de Campinas para Porto Alegre das 8 horas da manhã, para chegar em Porto Alegre 15 para as 10, ou seja, o sábado que seria de folga, os jogadores vão ter folga, eles vão descansar. E domingo começa os preparativos para o jogo da terça-feira. Assim ele ganha os 2 dias. Os jogadores podem descansar, ficar com a família no sábado. No domingo eles começam o treino provavelmente domingo pela manhã, uma preparação, né, soltar as pernas, como a gente gosta de dizer, e aí na segunda faz aquele treino mais tático, né, preparando para o jogo de terça-feira. Ele ganha esses dias. Se ele faz essa logística do sábado, ele teria o treino só no domingo de tarde para eles irem para segunda e os jogadores estariam cansados. Léo, mas só um pouquinho, tem alguma coisa errada. Ele não está poupando o jogador? Sim, ele está poupando o jogador. Mas, ao mesmo tempo, ele está contando com essa segunda notícia, essa segunda grande mudança que ele trouxe. Ele está trazendo alguns jogadores titulares vão para esse jogo, mas, ao mesmo tempo, os jogadores a gurizada vão jogar no sábado e eles vão na sexta, e eles vão ter esse tempo de descanso para poder atuar em alto rendimento na segunda. Porque para o Grêmio o jogo-chave é o jogo em casa. O jogo-chave do Grêmio é o jogo de casa. O Grêmio precisa vencer o jogo contra a CSA e vencer o jogo contra o Bahia para garantir. Se tu conseguir tirar algum ponto do Sampaio Corrêa lá no Maranhão, beleza. É isso que ele está pensando. É isso que ele faz certo nessa análise dele e que também eu trago, porque faz sentido. O Sampaio Corrêa venceu todos os jogos em casa. Ele venceu todos os jogos em casa. Então, assim, ele está invicto. Por mais que ele jogue mal fora, mas ele venceu em casa. Então, é um jogo muito difícil. Um gramado muito ruim. Um campo... Bom, enfim, as condições a gente não vai falar, porque também a certeza a gente não tem do que vê lá, mas o gramado eu sei que é ruim. Então, ele vai colocar essa gurizada no time. Mas ele tem os 2 reforços, né? Que são o Kahneman e o Nicolas, que treinaram muito bem, e a gurizada que ele mandou para transição hoje. Ele mandou 10 jogadores para transição. Foram 10 jogadores para transição para poder ganhar ritmo de jogo. E o principal jogador que ganhou ritmo de jogo foi o próprio Léo Gomes, que ele provavelmente vai fazer o Léo Gomes jogar, não sei se na Série B, mas está jogando na transição. E o Pedro Lucas, que foi destaque do jogo hoje. Fez 3 gols, deu assistência, deu bola na trave. Pedro Lucas foi destaque. E com o momento ele ganhou mais rodagem, jogou o jogo inteiro do Pedro Lucas, bem provável
que o técnico Renato deva colocar ele para esse jogo contra o Sampaio Corrêa. Tá, Léo, mas e o Lucas Leiva? O Lucas Leiva está suspenso, né? Vocês têm que lembrar. O Lucas Leiva está suspenso. Inclusive, ele deu uma entrevista hoje falando que ele sentiu a vontade em conversa com o Renato, gostou da ideia do Renato em colocar ele mais à frente pela sua inteligência, pela sua forma de jogar, com o retorno, né, quando ele retorna, né, volta para o meio campo para buscar a bola e fazer a saída. Então ele tem essa qualidade no passe que pode achar alguns espaços e ajudar o Grêmio nessa armação, mas não que ele vai ser o camisa 10 daqui para frente. Pelo que o Grêmio jogou hoje, o Grêmio colocou hoje na transição e deixou, o Cezinha Lopes deixou o Pedro Lucas o jogo inteiro, essa minutagem, esse ritmo de jogo, certamente o Pedro Lucas deve jogar contra o Sampaio Corrêa como meio armador. Vamos descobrir o que vai acontecer nos treinos a partir de agora, até o próximo jogo, né? Porque é só na outra sexta. E aí o Grêmio tem esse tempo para poder ganhar e maturar essa ideia. O Grêmio tem esse tempo aí de folga por conta dos jogos de seleção. O Grêmio vai conseguir montar, o Renato vai conseguir ajustar o time. E aí a gente torce que os jogadores que atuaram hoje, né, no grupo de transição possam sim ganhar essa minutagem, vão poder ganhar e se preparar um pouco mais. O Jonathan Robert também jogou muito bem, só jogou 45 minutos, lembrando que ele voltou de lesão, mas o Pedro Lucas, sim, ele ganhou mais minutagem, ganhou mais tempo, porque precisa jogar. Canhoto, camisa 10, armador, construiu várias jogadas. No segundo tempo entrou Vini Paulista, o Wesley fez os dois primeiros gols de cabeça, com o cruzamento do Léo Gomes. Então, algumas coisas assim aconteceram, algum trabalho foi feito, principalmente essa gurizada aqui já joga no profissional. Pegou um time muito desqualificado, um adversário fraco, que pôde mostrar a qualidade que eles têm. O que é a qualidade deles? O toque de bola, o posicionamento, eles se conhecem, eles sabem onde vão jogar, eles conhecem o esquema tático que o César Lopes colocou, e o Renato também tem esse padrão aí junto com o César Lopes de conversar a respeito. E aí o Fernando Henrique também jogou nesse time e foi muito bem, por sinal. O detalhe, quando a gente fala assim, as duas grandes mudanças, e aí eu quero voltar aqui para a ideia que algumas pessoas vão dizer assim para mim, o Renato está mandando, ele não pode ser o cara para fechar, ele tem que ser coordenado por alguém. O presidente Romildo não tem vice-presidente, ele está sozinho, a ligação do Renato é direto com o presidente, e provavelmente isso vai acontecer no próximo ano. Se o Renato ficar se acertando, né? Então eu convido vocês que chegaram até aqui, assistam a entrevista que eu fiz com o Alberto Guerra, que é candidato a presidente do Grêmio, está aqui no canal, vou deixar aqui no final desse vídeo, para vocês assistirem o que ele fala a respeito de profissionalização das áreas e onde ele cita exatamente essa questão do Renato. Isso é muito importante, é muito interessante para todos que querem ver essa mudança dentro do Grêmio e deixar o Renato apenas treinando. Mas lembrando, o Renato está fazendo as mudanças porque está sim uma bagunça, como eu falo na entrevista, está uma bagunça, a logística estava completamente errada, simplesmente montaram uma logística qualquer, sem pensar no depois, e aí o Renato resolveu fazer as mudanças, ele mandou a gurizada para a transição, para ganhar ritmo, e a gente tem que levar isso em consideração. Beleza? Chegou aqui, dá aquele like para mim, tá? Se inscreve no canal, acompanha aqui a gente com muita notícia como essa, muita informação, e análise, né? Também. A entrevista está aqui para vocês, está por aqui. Vai lá, assiste e vocês vão entender uma ideia nesse candidato, que é o Alberto Guerra, e depois a gente vai trazer Guto Peixoto e Odorico Roman. Eu volto. Aqui é Grêmio.